É. Então a gente fala conga, la conga. Conga, conga, conga. Gente, como não temos sonoplastia. I like to dance. E o mais. Para, Karina. Tá bom, chega. Ah, já tá gravando? Ai, meu Deus. Conga, la conga. A gente já cantou. Conga, conga, conga já, mas agora tá valendo. Tá bom, vai. Vamos começar agora. Já. Conga, la conga. Conga, conga, conga. Gente, I like to dance. não é pra se animar. Tá bom. É que eu lembro os velhos tempos. Bom, gente, vocês estão aqui no primeiro episódio de Antes da Bengala. Estou com Karina Vargas, musa, deusa, e totalmente renovada, totalmente readaptada. Vintage. Vintage. Minha amiga Vintage. E nós vamos falar sobre Karina Vargas, a moda, da moda ao mundo do design de interiores. E ao mundo do design de interiores. Ao universo. São muitas coisas juntas. Karina é polivalente. Catar, eu lembro quando eu te conheci, né? Catarina é da Rússia, na verdade, ela é boliviana. Você é da Bolívia ou você... Não, a minha família toda é boliviana. Minha mãe e todos os meus familiares próximos. E meu pai é brasileiro. Ah, então entendi. Tem esse mix. Quando eu te conheci, que você era a garota solar, né? Você era uma mistura de Roberta Close com... Roberta Close. Com Luísa Brunet, lembra, né? A Karina, gente, pra quem não sabe, ela parava trânsito. Ela ainda para, né? Olha. Eu trabalhava no CT. Ela parava trânsito, eu até achava que ela devia trabalhar com o trânsito, porque ela ia organizar aquele trânsito, que ia ser uma maravilha. E aí ela foi trabalhar comigo, nós trabalhávamos numa empresa chamada Atitude, e nos tornamos grandes amigos, somos amigos até hoje. Isso foi em 95, nossa, nos anos 90, anos 30 gloriosos, anos. não é? 30 anos! Nem tinha celular, né? Imagina! Acho que estava começando. Eram os tijolões já naquela época? Gigantes. A gente não tinha... Não, mas a gente não usava essas coisas, não. Não, a gente não tem condições Não, pra quê? Pra que ter celular? Se a conversa ao vivo é muito melhor. E a Karina foi trabalhar lá e ficamos grandes amigos. Karina parava trânsito com suas roupas minúsculas, sua sensualidade absurda. Ousadia. Muito salto. cega, então ela não tinha noção do que ela causava, porque ela era cega. E era muito divertido, né, Karina? Por que cega? 7 graus de astigmatismo com miopia e eu não usava óculos. Não usava, porque não era sexy. Ela nunca Eu não quis. gostava do óculos, meu nariz, era chato aquilo. Nossa, um horror. Eu usei óculos muito tempo, inclusive eu tenho que usar, mas agora falaram que eu tô com catarata, vou operar. E provavelmente eu não vai ter que usar mais. Ai, graças a Deus. Massa. Mas faz uns 3 anos que eu não uso. Depois quebrou o meu, que eu comecei a olhar o preço das coisas, eu acho melhor eu vou ficar não com catarata enxergar. mesmo. Eu falei, eu acho melhor não enxergar muito bem. E aí temos algumas histórias muito engraçadas para contar. Além da Karina ser a garota solar, nós temos o caso Chico Bento. Chico Bento. Por quê, gente? Porque eu era muito caipira. E eu era muito tímido. E a Karina era ridícula. Ela via uma pessoa gay e ela achava que eu tinha que ser amigo. Então quando eu ia na festa na casa dela, ela pegava e falava, ô fulano, me apresentava para o amigo gay dela e saía. Lógico. E aí ficava eu e aquela pessoa um olhando para a cara do outro com cara de... O que essa menina tá fazendo? Eu queria fazer novas amizades, interações, porque as pessoas têm que se conhecer, porque antigamente as pessoas tinham que se conhecer pessoalmente. Não tinha esse papo de mandar mensagem, dê um like, nada disso. O like era aqui, ó, real. Real. E eu apresentava o Paulo para uns caras, falavam assim, nossa, aquele seu amigo é tão bonitão, nossa, aquele seu amigo. Daí eu falava assim, vem cá, Paulo. Daí o Paulo ficava assim, ó, só faltava dar ré. Daí eu falava assim, você parece o Chico Bento, lá da roça, que ficava o pezinho assim, ai que vergonha, mas ficava vermelho. Não é que ela te apresentava. Não era. Não, Karina, você apresentava e saía. Mas que eu ia ficar de E aí vela? você ficava... Eu era Chico Bento. Então, quer dizer, Tímido, eu tinha saído da prancheta do Maurício de Souza. Agora, para pensar. Como que eu ia reagir se a pessoa parada ali com cara de estátua e eu com cara de Chico Bento? Não é, gente, assim, conversando. Não é, ela como não é que ela faziam falava os nossos pouquinho. ancestrais, eles conversavam, sabe? Assim, oi, tudo bem? Meu nome é Paulo, sou estilista. Mas assim, eu vou explicar pra você, Karina. assim. Quando a gente apresenta alguém, a gente ainda conversa um pouco com as duas pessoas. Não tinha paciência, não. Ela deixava. E às vezes a pessoa lógico. estava de passagem. Aí a pessoa parava, olhava pra minha cara, falava, oi, tudo bom? Tudo bem. E aí eu falava, pode ir, pode continuar o que você estava fazendo, porque a Karina não tem senso de ridículo. Perdi as oportunidades com essa mania Chico Bento. Não era só em festa, não. A gente ia nos lugares, a gente ia junto na academia. Eu falava assim, Paulo, era lá, não sei o que, não sei o que. Eu sempre E ele, fui Chico. já, o Chico Bento baixava dele e já saía correndo, não queria ficar perto.
E tinha também a coisa da miopia da Karina, que era uma coisa lendária. Eu lembro, Karina, que uma vez chegou um cara que ele era carioca, de moda praia. E a nossa chefona lá, a nossa Miranda, porque ela era brava. Ela era brava. Ela atendia esse cara e eu falei, Karina, você já viu esse cara aí do Rio? Como ele é bonito? Aí a Karina cega, gente, do nada, a gente lá atendendo, eu e a nossa chefe, a Vânia. Seixas, Vânia, beijo pra você, querida. Aí estávamos lá atendendo, aí chegava a Karina com um cafezinho que não foi pedido. Mas eu tinha que planejar um plano. Eu tinha que aparecer naquela cena para ver o moço. A Karina chegava com o cafezinho cega, e aí ela ficava parada igual uma estátua, olhando pro cara assim, ó, forçando a vista. E eu olhando pra sacando, porque a Vânia não tava sabendo, né? Então eu sacando e tendo ataque de riso. E a Karina nem sabia que eu tava rindo, porque ela era cega, não via que eu tava rindo. Então eu ria, e a desgramada continuava ali de pé, com cara de... Tô analisando a situação, tô analisando o moço, e a Vânia, que nunca me perguntava nada, começava a perguntar, tipo, Paulo, o que você acha da alça desse biquíni? E eu tendo um ataque de riso. Sei, aí eu falava, depois saía, eu falei, Karina, pelo amor de Deus, não faça isso nunca mais. Mas a gente era tão feliz. A gente tinha 12 anos, Paulo. A nossa atitude era de 12 anos, né? Pareceu crianças na escola. Eu tô 12 anos. Que a gente fica assim... Então é uma história engraçada. Teve também um caso da academia, que a Karina era assim. Ela tinha um namorado super gato, mas a Karina dava umas flertadas lá. Não fazia nada, mas era só flerte. Mentira! Aí ela falava, aquele ali, tô querendo aquele ali, tava de camisa vermelha. Quando cruzava esse de camisa vermelha, cruzava outro de camisa vermelha, ela mudava a paquera, porque ela achava que era louca. Eu achava que era cega. outra. Ela começava a olhar pro outro. Aí eu falava, Karina, você não tá paquerando aquele ali? Mas aquele, não, eu tô paquerando o cara de camisa vermelha. Eu falei, então era aquele, não aquele que você tá olhando. Ai, gente, era uma Essa cegueira. era a Karina. Era uma cegueira. Muito absurda, Karina, desse tipo de pessoa. E tem ainda, depois a gente vai contar, quando chegar na fase de você ter me ajudado aqui a montar o estúdio, porque foi ela, né, a pessoa que planejou o estúdio, onde eu venho todos os dias e faço só as coisas que eu quero. Exatamente. Aqui é seu, você faz o que você quiser. Isso, exato. Não tem nada que me mande eu fazer. Sim. Eu falo, eu não quero fazer e ponto. E aí foi isso. Mas me conta a tua história na moda, Karina. Como começou? Então, eu fiz primeiro, começando. Eu não sabia o que eu queria fazer, acabei a escola e fui trabalhar no shopping. Naquela época, no Shopping Guatemi, na Firuti, era uma loja que bombava. E fiquei trabalhando como vendedora, amei, e comecei a entrar no meio da moda, e aí decidi fazer faculdade de moda, 2 anos depois. Ah, então foi em 95. Lá na Vânia, na Atitude, foi o primeiro lugar que você trabalhou? Sim, a Vânia foi em 95, né, a Atitude, mas eu me formei em 94. Tá. Então eu fiz a faculdade de moda, que na época... só tinha Santa Marcelina naquele estilo, porém abriu a Anhembi Morumbi, que tinha outra área, tinha coordenação de moda e gerenciamento de produto. E eu me interessei por coordenação de moda, eu não tinha vontade de ser estilista, criar roupa. Eu queria saber a produção de moda como acontecia. E é aí que eu fui conhecer esse universo, que coordenação de moda é tudo que envolve a moda. Pode ser marketing, pode ser cenografia das passarelas, pode ser criar os painéis de tendência, tudo isso. Não é a parte só da criação do desenho do estilo. Tem a outra parte, como gerenciamento de produto, é a parte que viabiliza a peça que você criou. Você é estilista, então você criou. Então, eu me interessei por isso. Porém, eu fui trabalhar, saí de lá e já fui trabalhar na Atitude, com a Vânia, eu era assistente da Vânia, e conheci o Paulo, que daí minha vida ficou maravilhosa, porque ir trabalhar era assim, tipo, voo para o parque de diversão, e a gente se divertia muito, o trabalho era difícil, assim, mas tinha era umas ótimo. pessoas legais, né? A Val, a Judete, né? Era muito legal a equipe. Engraçado. Tinha uma fábrica, as meninas trabalhando na fábrica, eram maravilhosas. Era legal, eram muito E tinha o pessoal do showroom, que eram minhas amigas, a Mônica, a Andréa Gato, todo mundo trabalhava, ele foi muito legal. Foi muito legal. E aí, Paulo, nessa transição que eu comecei a trabalhar com moda, eu comecei a perceber que eu não gostava tanto da parte de trabalhar numa fábrica, da produção de roupa. E comecei a me interessar mais pela parte de trás, assim, como é que faz para o tecido chegar aqui? E naquela época eu tinha um namorado que ele resolveu fazer importação de tecido da Guatemala, ter área artesanal. Ele falou, você quer ir? Eu falei, lógico que eu quero. E a gente foi viajar, ele importou esse monte de tecido que era para surfwear, era uma pegada bem de surf.
E a coisa fala assim, não, a moda é muito mais ampla, né? Porque o que eu acho, as faculdades, elas são boas para te dar aquela base, mas quem vai desbravar é você, né? O interesse todo. Eu comecei a entender isso e comecei a trabalhar. E eu comecei a fazer figurino com umas amigas minhas, que fazia figurino de sertanejo, de propaganda, de tudo. E eu fui chamada num estúdio fotográfico para fazer figurino dos Irmãos Metralha. Junto com essa minha, que foi sócia na época. E eu olhei aquele universo, falei, menino, que coisa incrível. Eu fiquei olhando, um estúdio gigante que fazia sorvete que bom, fazia Scania, fazia um monte de... Tinha vários clientes. E eu cheguei lá e eu olhei e falei, nossa, que mundo bom, né, isso daqui. Mas daí eu fiquei em casa esperando, porque era um telefone fixo, fiquei esperando meu telefone tocar para poder né, saber se a gente ia fazer o trabalho. Fixo, né? Tô lá sem fazer nada, olhando pro teto, falei assim, ó céus, ó vida, ó azar, eu quero trabalhar. Daí toca o telefone. Falei, e agora eu trabalho? Vamos fazer. Oi, aqui é do estúdio tal? Eu falei, que legal, vai rolar o trabalho. Eu falei assim, não, caiu o trabalho. Eu falei, como assim? Não, a gente está ligando fazer outra proposta. A gente ganhou um cliente novo, que era uma grande rede de supermercado, e precisava de gente para fazer a produção de cenários e montar as fotos. Porque foi aí que você começou a fazer os catálogos. Aí que começou, foi a mudança de chave para poder entrar em outra área, outra profissão. Que aí nós trabalhamos de novo, que eu lembro que eu estava na Santa Claus, que foi o lugar mais maravilhoso da face da terra que eu já trabalhei na minha vida, que era no Brás. Sim. E aí eu te chamei para fazer um catálogo, que, gente, era um catálogo que hoje é muito moderno isso. Sim. A gente fez, na época, estava olhando muitos, né? cartões japoneses, da moda japonesa de rua. E aí a gente teve uma ideia de fazer uma coisa com tribos, com diferentes pessoas, em diferentes situações. Então eu chamei várias pessoas, olha, lembra do cowboy? Lógico que eu lembro. Como que poderíamos esquecer? Minha irmã, Lúcia, amigos como a Cissa e o Aloísio, as meninas, e cada cartão era um segmento de comportamento social. Então tinha o roqueiro, tinha os hippies, tinha a Black Power, a Japa Girl, os mais chiques meio franceses. Sim. E atrás a gente ainda fazia uma revelação sobre eles, era um conjunto de cartões postais, 10 cartões postais com todos os gêneros e tamanhos, porque não eram só pessoas de 38, tamanho 38, eram pessoas até 44, 46 Sim. que estavam posando para as fotos. E foi muito bacana fazer esse trabalho, né, Karina? E depois de 20 anos, agora virou moda. Ai, gente, não observam direito. Sempre inovando, né, Paulo? Sempre inovando. Porque esse jornalismo de moda só fica preso em meia dúzia de estilistas quando tem um universo inteiro de designers fazendo coisas incríveis, às vezes fora do mercado de luxo, né? Como era o caso. Eu trabalhava como moda popular. Agora que eu já lavei minha alma, podemos continuar com a Agora foi sua queixa. Não, você falou uma coisa muito importante, porque nessa época que eu trabalhei com o estúdio, que eu conheci esse universo, eu abri meu próprio estúdio, e aí foi um trabalho longo, que a gente podia trabalhar com moda, porque era cama, mesa e banho, moda, geladeira, bicicleta, mesa Dia das Mães, era assim, um universo ali. E era uma época que tinha uma limitação, acho, de criatividade, como tudo, que você poderia fazer um trabalho mais ousado com o Paulo, que ele fez foi uma ideia brilhante de fazer um catálogo desse, e acho que fez tanto sucesso, todo mundo que olha até hoje, isso passaram já quanto tempo? Nossa, 30 anos? 20 anos. E é sucesso, porque saiu do comum, né, do que todo mundo faz. Era 2005, 20 anos. 20 anos. E daí essa transição foi natural pela minha curiosidade, pelo fato de dizer sim, eu quero aprender uma coisa nova. Porque ele falou assim, você sabe fazer foto? Eu falei, não sei, mas se você me ensinar, eu aprendi 1 minuto. Aberta para tudo, né? Se quer me ensinar, eu faço. E aprendi, tive um ótimo professor, o Sérgio Schweitzer, ele ensinou a gente a fazer foto de sorvete, de moda, como posicionar uma torta de banana, sabe aquelas coisas bem loucas? Paleta de boi com linguiça, era porque era um mercado, então tinha tudo dentro do mercado. Então isso também, que eu vou até fazer uma observação que eu acho, das pessoas que querem trabalhar e serem bem-sucedidas em qualquer área que elas escolham, tem que ter uma curiosidade infinita, porque você tem que ir para todos os lugares. Não é porque você trabalha com moda que você não vai ver arquitetura, que você não vai ver culinária, tudo é ligado. Então, o que a gente faz? A gente tem um percurso, né, de vida, que você vai agregando conhecimentos, e não precisa ser só na sua área. E você vai indo passando. E eu acho que esse estúdio que eu trabalhei abriu a minha cabeça para várias coisas.
Não só foto, mas como produzir, cores, combinação, o que existe por trás das câmeras, como você faz um bolo falso brilhar, um peru de Natal maravilhoso. Então, é um universo gigante. Essa curiosidade que não deixa a gente parar. Exato. Na vida. E que depois você aproveitou, quando você resolveu parar com a foto e partir para a customização de móveis, para essa coisa do... O móvel já é de nascença. Eu sempre fui daquelas que entravam na casa dos vizinhos e falavam assim, posso ver sua casa? Né? Com 8 anos. Quem vai ver? E eu queria ver. Eu nasci na Vila Mariana, num bairro de classe média, em São Paulo, que as casas eram basicamente iguais, não tinha assim muito rico nem muito pobre, era uma classe média. E eu entrava na casa das pessoas, porque eu sou jovem, né? Então isso era nos anos 70. Eu olhava os móveis e falava assim, gente... Todo mundo tem mais ou menos as mesmas peças, os mesmos móveis, só que tem alguns toques de diferença. Tipo a cor do tecido do sofá, a TV... Tinha uma coisa interessante também, porque eu lembro que eu vi assim, eu também cresci nos anos 70, por incrível que pareça. Não dá pra gente, nem parece. Não parece. Nem parece. Você ainda fez recalchutagem no caminho para isso? Não fiz nada, eu restauro coisas antigas. Coisas antigas. Karina, mas sabe que eu lembro que tinha móveis dos anos 50 na casa das pessoas, dos anos 60, porque o móvel, gente, não era essa coisa descartável. Você tinha aquilo e vinha lá da tua família e aí ficava para você. E você comprava uma coisa, eu lembro, né, que as mulheres faziam enxoval na hora do casamento, e aquilo ficava a vida inteira dessas mulheres, né? Ela fazia enxoval pro bebê, ia passando de bebê pro outro, só ia acrescentando umas coisas, depois ainda passava pro bebê do vizinho ou da prima. Você sabe que tem uma coisa muito interessante sobre o mobiliário brasileiro? Que antigamente, quando você casava, sei lá, nos anos 40, você não comprava, não tinha essas lojas que a gente tem hoje, uma infinidade de lojas de móveis. Você ia num artesão, num marceneiro, falava assim, eu vou casar daqui 2 anos, eu quero uma mesa de 10 lugares, em Jacarandá, que tenha buffet, que tenha o bar, que tenha o aparador, e você fazia uma encomenda. E era um bem de família. Então aquilo você iria deixar para os seus filhos, para os seus descendentes, porque tinha valor. E tinha qualidade. Tinha muita qualidade. E isso que aconteceu, as pessoas, quando começou essa moda de fazer indústria, móveis em linha industrial, grandes outras fábricas apareceu o laminado, que é esse material aqui, que é a fórmica, tudo foi mudando. Então a gente começou a ter mais lojas, só que aqueles móveis ficavam, porque não era acessível. Então por isso que todas as casas, até mais ou menos nos anos 70, eram mais ou menos parecidas, porque ninguém ficava trocando de móvel. Era uma herança que veio do seu pai, da sua mãe, você comprou já antigo. Isso era uma joia rara, porque ninguém sabia o valor daquele móvel na sua mão. Tinha madeiras que não existem mais, como o jacarandá, artesãos que faziam coisas entalhadas à mão, o valor do trabalho artesanal, manual. Que você trabalhou tudo isso no Estúdio Glória. Sim, então, isso já era um vício meu infantil, que eu olhava a casa de todo mundo, e quando eu comecei a trabalhar, ganhar dinheiro, eu ia nesses bazares, tipo André Luiz, tudo, e via os móveis muito barato, era assim, tipo, R$50 um sofá, R$20 uma poltrona. Eu falei, gente, esse móvel é tão maravilhoso aqui jogado, acho que pela minha memória afetiva, que eu já tinha visto. E eu comecei a juntar esses móveis, sem plano futuro de algo que iria acontecer. Restaurava os móveis, conheci todos os restauradores velhinhos, que eu até mostro no programa, que eu gravei, fiz um programa de móveis, restauro de móveis, e aparecem todos os restauradores lá. Todos são mais velhos, com muita experiência. Adorável móvel novo. Admirável móvel novo no GNT. Eu fiz parte, né? Exatamente, tivemos um. Sim, teve um episódio, o 6º da primeira temporada. Que já faz propaganda. Uma boneca, né, maravilhosa, que o Paulo é um super colecionador. Acho que é um dos que eu quero ter mais acervo de bonecas e de livros, de tudo. Não fala muito, não, que isso não é muito positivo. É um acervo. No mercado isso não é muito positivo. Isso é um acervo. Eles têm um estereótipo do cara lá do Sex and the City, que tinha as bonecas em cima da cama, o povo tem medo. Acho que nada a ver, nada a ver. É maravilhoso, gente que valoriza a história, todo o nosso trabalho. E daí o que aconteceu? Eu já tinha esses móveis, eu tinha estúdio fotográfico e paralelamente eu ia restaurando esses móveis. Um dia meu ex-marido falou assim, nossa Karina, você tá com 300 móveis no galpão, porque eu tinha espaço, né, então por isso que eu podia acumular. 300, eu falei, mas e aí? Ele falou, o que a gente vai fazer com isso? Eu falei, ué, você tá te incomodando, vamos fazer um bazar? Fiz o primeiro bazar e fez super sucesso logo no começo, vendi tudo, daí foi o segundo bazar, daí já no terceiro falou, não, então a gente precisa ter uma loja.
Daí já começou a história do Estúdio Glória. Que era Com móveis fantástico, aquilo era restaurados. fantástico, gente. Aquele lugar era lindo. Lindo. Parecia que você estava Cenário. no Brooklyn, Nova York. Tudo é cenário. Era muito E era muito interessante. legal, Paulo, porque esse trabalho foi uma conscientização das pessoas para elas entenderem o que é um móvel. Aí que começou o recicle, reutilize, reaproveite, porque as pessoas achavam que ou o móvel antigo tinha que ser de muito valor e ia para o antiquário, ou era móvel de gente pobre sem dinheiro. Então, eu sofri muito preconceito no começo. Eu falei assim, Karina, você fica vendendo móvel velho? Você restaura móvel velho para quê? Eu falei, porque aqui é uma madeira que não existe mais. Esse design aqui foi um cara que fez, sei lá, um designer maravilhoso. É entalhado à mão por um italiano, por um espanhol. Pessoas que fizeram isso. E por que você vai jogar fora? Por que você vai descartar? Porque não tem a linha reta da forma, que era na época a loja dos anos 70. Porque as pessoas tinham que ter essa memória. Só que o que aconteceu? No começo eu sofri esse preconceito. As pessoas não entendiam muito bem, mas como eu criei um cenário muito bonito para esses móveis, colocava cor, tudo, eles começaram a se interessar. E as revistas vieram atrás da gente, os jornais, tudo que tinha, porque naquela época não tinha Instagram, internet, Facebook, era tudo físico mesmo, revista, tudo. E começaram a colocar lá e começou a dar muito certo, as pessoas começaram a procurar. Só que daí eu descobri, sem querer, que essa ação dos móveis levou as pessoas a terem uma memória afetiva. E começaram a ter sentimentos felizes quando viam os móveis. Por quê? Eu lembro da minha mãe, eu lembro da minha avó. Tinha umas senhoras que ela falou assim, eu comprei esse móvel quando eu casei, em 1950. Então, foi muito legal. Foi um trabalho assim que foi muito do acaso, de uma vontade que eu queria fazer e deu certo. E as pessoas começaram a ter essa consciência. No entanto que hoje moda, olha só que tonteira. Hoje a moda é casa de vó. Imagina, isso a gente tem na nossa vida inteira, casa de vó. Vou comprar esse móvel antigo porque é casa de vó. Gente, casa de vó é sempre. É a gente reaproveitando os móveis. Mas tem uma coisa que eu acho que você fez, que na verdade é um estilo que eu gosto muito, que é aquela coisa do alegrar o móvel, né? Então, assim, eu acho que, por exemplo, hoje, para mim, nós estamos vivendo uma era muito triste. Essa mudança de era está sendo muito penosa, né? Porque a gente tem que se adaptar à tecnologia. Eu acho que a nossa geração, que é a geração X, ainda mais sofre um pouco essa dificuldade, né? Porque a gente tem uma memória de um tempo que a gente lembra de coisas muito boas, também tinha coisas muito difíceis, né? Mas tinha coisas muito boas, e pra gente, então agora, a gente olha e fala, a gente não vê as pessoas, a gente não encontra, é tudo pela internet, é tudo muito difícil pra gente, né? Por mais moderno e antenado que a gente seja. Então o que eu percebo que você fez naquela época, que ainda nem tinha essa era da internet essa área tecnológica tão avançada, né, que a coisa tá uma coisa absurda, foi trazer alegria. Então, você vê, o estúdio é todo lúdico, né? Sim. Então, outro dia eu entreguei alguma coisa para uma amiga, ela falou assim, para minha irmã, eu entreguei uma galinha daquelas que você faz assim, lembrança portuguesa que ela fica ciscando, né? E aí ela falou, é tão bom ter coisas que alegram a vida. Eu falei, nossa, mas eu preciso de coisas que alegram a vida o tempo todo. Então minha casa toda tem que ter alegria. Sim. Então na hora que eu vou mijar, eu tenho aqueles bonequinhos assim, me dando bom dia na frente, entendeu? Eu mijo olhando ali, depois eu tenho que olhar se eu não molhei o vaso. Mas sabe, todo mundo me dá bom dia. Já recebi meu bom dia. Porque a gente precisa da felicidade, né? Sim. E dessa felicidade que vai te produzir uma endorfina, né? Que vai falar, olha, Paulo, olha, é legal, né? Tem cor, tem vida, né? Eu não sou nada minimalista, nem você, né? O minimalismo não existe. Eu tentei fazer um apartamento minimalista e trazer toda a tranqueira pra cá, hoje você vai lá, você minimalismo super básico. Nunca consegui. E aí eu acho que você teve essa qualidade de trazer essa alegria que a gente não via muito, né? Porque o design naquela época era muito frio, era tudo reto, tudo. E aí tinha pessoas que tinham aquele apartamento minimalista, que eu morria de tédio, porque não tinha conforto nenhum. Sim. Aí tinha uma poltrona linda lá no canto e era só. Mas falava, quantas bundas cabem nessa poltrona? Nossa, que festa, né? Animada, né? Super só uma animada, pessoa. Só uma pessoa sentada, o resto de pé, ou jogado no chão, né? Porque não tinha como. Eu acho que isso é uma questão também de personalidade, de geração e de encontros verdadeiros, que acho que hoje é mais do que urgente esses encontros verdadeiros, porque a gente fica muito perdido nesse mundo do Instagram, do não sei o que, dos amigos virtuais, e a gente perde esse mundo real, que é aí que rola a energia verdadeira de uma conexão com alguém.
Porque eu gosto muito, eu sou muito, eu não vou nem falar o que eu não tenho computador, gente, eu só respondo e-mail e tenho celular, porque eu sou totalmente, como diz minha filha, eu sou índio. Porque até os índios hoje, todo mundo tem computador, eu não tenho. Eu faço projeto à mão, escrevo tudo à mão, porque eu acho que é uma energia que rola ali. E, na época que o Estúdio Glória apareceu, eu percebi que eu tinha que chamar atenção de alguma maneira, eu tinha que botar uma energia ali. E a energia foi através das cores, das padronagens de tecido, até uma dificuldade que eu tinha de tecido, que naquela época no Brasil não tinha tecido incrível de decoração, hoje tem um monte, mas naquela época não tinha. Então eu tinha que usar tecido de moda, com resistência para decoração, ou dublar o tecido. Então foi uma época de muita criatividade e saber fazer coisas sem as ferramentas. Né? Porque é isso, acho que quando você faz uma coisa que é inovadora, não está pronto, não tem curso disso, não tem como. Você tem que desbravar, bater a cara, errar e acertar o tempo inteiro. E eu acho que foi um grande acerto quando esses móveis apareceram, que era Estúdio Glória Móveis Felizes, Casa com Alma. Porque além de ser móveis felizes, eu tinha devolvido a felicidade por um móvel, porque o móvel estava lá abandonado, jogado. Ele ia para o lixo. E como que a gente pode mandar um móvel de madeira hoje em dia para o lixo com esse desmatamento gigantesco? Então eu falo, gente, é obrigatório reaproveitar para não derrubar mais uma árvore e você não gerar lixo no planeta. Coisas lindíssimas, né? Porque os móveis eram lindíssimos, são lindíssimos, né? Você pega uma coisa antiga, ela é feita para durar e ela, além de tudo, ela é linda, né? É única. Você fala, meu Deus do céu, olha isso. É única, Paulo, porque antigamente, como era feito à mão, como você consegue reproduzir várias coisas iguais? Nunca fica idêntico. Porque você vai fazer entalhado de um jeito, o outro pode ser parecido, pode ser de forma, né? Igualzinho. Então é único, é especial. E eu acho que as pessoas se sentem especiais em ter uma peça que desperta alguma coisa dentro do coração e tem um trabalho de um artesão, e tem uma madeira incrível e ela ainda recuperou esse móvel do abandono, de ir para o lixo. Né? Ela salvou esse móvel. Então olha que importante, eu acho que essa parte de você enxergar, independente da moda, porque não era moda naquela época, então a gente está falando sobre moda, né? A gente vive nesse universo. Mas a moda é muito subjetiva, ela não existe na verdade. Porque quem faz sucesso hoje é quem é diferente, quem é inovador, que não está na moda. Porque se está na moda já todo mundo tem, todo mundo já sabe. Se você parar para pensar o que realmente é interessante na moda, você vai ver que sempre, que às vezes a moda tá mais bacana em termos de vestuário está na periferia, onde as pessoas têm que fazer uma criação em cima do que ela tem ali, do que é passado pelo irmão, do que ela compra no brechó, do que ela ganha de uma tia, e ela acaba misturando e fazendo uma coisa realmente nova, do que se você for nos jardins onde as pessoas estão vestidas de marca da cabeça aos pés, e às vezes sem nenhuma autenticidade, né? Porque você acabou comprando uma coisa porque aquele velho tá usando. Tá usando agora. Eu lembro que quando eu trabalhava numa empresa, uma época, chamava Ranon, lá no Bom Retiro. E aí quando a pessoa falava, tá vendendo muito esse tecido, eu falava, então todo mundo vai ter aqui no bairro? Então não me interessa muito. Não vai vender. Eu falava, por que eu vou fazer uma coisa que eu vou ficar competindo com o meu vizinho naquela padrão, naquele modelo, aquela história? E às vezes eu era compreendido, né, e rolava um acerto, e às vezes errava, porque as pessoas realmente queriam a peça que estava na novela, né, ponto final. A grande maioria quer ficar naquela tribo. E você é um cara super criativo. Como a gente trabalhou junto, eu vejo suas criações, tudo que você criou, teve até foi um Fashion Week, não é? Como é que chamava? Smirnoff Fashion. Você fez uma criação maravilhosa. Então, pessoas criativas, assim como o Paulo, eu acho que às vezes tem uma dificuldade. É maravilhoso, mas tem uma dificuldade que às vezes as pessoas não entendem essa criatividade fora da tribo. O mercado tem muita referência. Né? Sim. Eu acho que tem, além de tudo, que você quebrou tudo isso, acho que você quebrou também isso no meio dos móveis, é porque foi uma coisa tua. Você não estava trabalhando para o outro. Quando você está trabalhando para um empresário, ele quer resultado financeiro. Sim. Então, todas as inovações, elas só são aceitas se tiver um resultado muito imediato. Sim. E às vezes você precisa de um tempo para construir, né? Para que a coisa role. Exatamente. E às vezes o cara não tem esse tempo também, é porque sai muito caro, então é compreensível. Mas é muito interessante que você conseguiu fazer isso
no teu trabalho com Sim. móveis, né? E deu super certo. E eu lembro que eu fui várias vezes lá e tudo, era super incrível, né? Era maravilhoso. Olha, eu lembro que eu gastava muito tempo criando cenários, porque eu penso assim, se você entra no mundo encantado, no mundo mágico, tudo é especial lá dentro. Então o cenário tinha que ser muito bonito. Então se era tema praia, eu queria visual de mar, eu queria remo, eu queria boia, eu queria tudo. Eu queria areia no chão, eu queria cerveja, pagode, eu queria tudo. Eu lembro de um cenário que eu fiz, que era assim, umas mulheres, vários quadros na parede, assim, era tipo uns 40, e na mesa de pôquer, eu acendia um cigarro e colocava um copo de uísque, os baralhos, as manequins tudo sentadas assim, ó. Daí o pessoal entrava lá e falava, que é isso? Eu falei assim, elas estão jogando. Eu parecia louca. Eu trocava a roupa das manequins para fazerem parte do cenário. Então, isso que encantou as pessoas, porque como não existia, ela fala assim, as pessoas têm que entender o que eu tô falando. Não existir não existe, né? Porque não tem. Hoje não uma tem loja mais. igual aquela Não tem mais. Não tem, gente. No Brasil, Infelizmente. assim, não sei se tem fora de São Paulo. Mas São Paulo não tem. As pessoas estão muito engessadas novamente. Estão muito engessadas, assim. Tem muitos designers com coisa nova, Sim. coisa criativa, mas quando você vê é tudo muito próximo. Uma vez eu fui numa feira de design aqui perto da República e era tudo muito lindo, mas era feito por um perfil só de pessoa. Eu não sei se realmente a escolha dos designers foi feita por alguém Sim. que queria mesmo essa coisa meio dessa tribo, dessa desse tribo, universo. desse perfil dessa pessoa que era meio sofisticada, meio bacana, assim, mas não tinha fantasia. Eu senti falta da fantasia, sabe? Sim. Aquela coisa que você fala, cadê o colorido? Lúdico, Cadê outra né? pessoa? Eu só tô vendo uma família aqui que ela é minimalista ou ela é esteticamente bege. Sim. Né? E eu falei, cadê aquela pessoa que é colorida? Né? Cadê Caio Miranda, gente? Cadê? Caio Miranda, cadê ela, pelo amor Não de tem. Deus? Maria Alcina, né? Cadê essa galera? Antigamente tinha mais, Paulo, porque a gente não era tão julgado, eu acho. Hoje, não a gente, né? Porque a gente não tá nem aí. Agora, na nossa idade, a gente não quer nem saber. Você tá pensando, quer falar alguma coisa pra mim dar um palpite? Faz primeiro um pix, depois você pode fazer um palpite. Porque é assim que o negócio funciona. Porque se você não fizer, nem me interessa o que você tá falando. E o que eu acho, antigamente, que a gente não tinha esse julgamento através das redes sociais, a gente podia ser quem a gente queria, e as pessoas eram dessa maneira. É só a gente olhar a novela. Os atores eram cada um de um jeito, ninguém tinha harmonização facial, dentes perfeitos, pelos, porque hoje ninguém tem nada, né? Ninguém tem ruga, nem pelo, nem nada na cara. Hoje todo mundo é muito parecido, né? Igual. Na hora que você fala, gente, saiu uma atriz, entrou outra e você pensa que é a mesma. Você nem sabe quem é. E às vezes é homem, mas a gente nem sabe mais nada. E naquela época, eu acho que a gente tinha essa identidade própria, que era o exemplo disso. A nossa casa era reflexo disso, nossas roupas eram reflexo disso. A nossa postura, porque você fazia sucesso do jeito que você era, a outra fazia... Hoje não, é um julgamento tão grande, e é um sofrimento, não é julgamento, é um sofrimento, porque os mais jovens estão sofrendo com tanto julgamento, de parecer aquela coisa, todo mundo pasteurizado, usando a mesma calça, tendo o mesmo sofá, tendo a mesma, sabe? O meu celular. Moda, gente, você viu que teve um chinês que lançou um bonequinho e as pessoas estão fazendo fila de quê? De horas pra que pegar um boneco? bonequinho, compra um bonequinho, é um bonequinho que pendura na bolsa. Ah, eu vi isso. Eu vi. Ó, filas! Quando eu estava em Nova York uma vez, estava lançando o iPhone. E eu fiquei chocado que, assim, 2 dias antes do lançamento, tinha uma fila gigante de pessoas esperando para comprar iPhone. Eu fiquei olhando e falei, mas isso não é produzido em série? Quer dizer, se eu vier aqui no mês que vem, não vai ter? Não, mas você ou não vai ser o uma coisa primeiro. vai Você tem que ser o primeiro. Mas o primeiro que comprar, eu penso assim, se você vai ser o primeiro a comprar, você compra aquele. Compra 2. Porque aí você compra um para deixar na caixa para valorizar, porque isso é uma coisa da valorizar. Não, o primeiro é o primeiro. Né? Você pega aí seu primeiro, tá? Vai ficar aqui na caixa, daqui 10 anos tu vende por $1 milhão. E o outro para você usar. Não dá. Eu acho que isso daí é uma falta. Eu já ia deixar os 2 na caixa. Você, $2 milhões. Você adora as coisas na caixa, né? Ó, tem boneca de 1912 na caixa. Tá lá inteira. Toda organizada. Eu adoro uma caixa, gente. Fazer o quê? Não, nunca vi ninguém tão organizado. E ele é canceriano, você é canceriano, né? Cadê seu virgem? Ah, foi muito tempo. Ele faz muito Demorou bastante tempo. A verdade demorou, mas depois que foi, acabou. Mas eu falo, sabe que eu acho que a gente está numa crise existencial? Acho que a nossa idade, a nossa geração. Porque a gente trabalhou de um jeito muito diferente para a gente chegar onde a gente está.
Não só de posição, porque eu não comprei helicóptero, nada disso, entendeu? Eu tô falando assim, de estar na posição de conhecimento de várias coisas ao nosso redor. Porque a gente batalhou muito para chegar onde está, como aquela curiosidade que eu te falei, né? E o que acontece hoje? Eu tento fazer trabalhos com pessoas mais novas, além delas não terem um conhecimento, que elas acham que elas vão sair da faculdade, do curso, já sabendo tudo, é muito difícil, porque você fala assim, gente, a gente vai ter que fazer um cenário no shopping, que a gente faz, eu fazia vitrines no shopping, o trabalho começa às 10 da noite e acaba às 7 da manhã, ok? Eu vou ter que virar à noite e trabalhar. Qual o problema? Não. Isso porque a pessoa tem 20, já tá cansada. Imagina eu quase 60. Eu falei, menino, você tá cansado? Quando você tiver 60, então você já tá morto, né? De cansaço. Então, eu acho que a gente tá sofrendo esse choque de ambições, eu acho. Eu acho que existe uma falta de interesse. Eu também trabalhei com essa geração Z, que eu acho que tem coisas que são bem positivas dessa geração, mas não é disso que nós vamos falar agora. E é muito difícil trabalhar com eles, porque primeiro eles falam por emoji, né? Eles são meio bichinho, assustadinho, né? Então você fala assim, bom dia. Mas fala, tá. Escuta, você acha que isso daqui tá bonito? Precisa. E aí você fala, bolinha, xícara. Aí você junta as palavras, forma você a frase e fala, ele falou isso. Gente, é uma dificuldade. Mas é problema de relacionamento. Porque eles não sabem se relacionar. Eles não têm esse contato humano que a gente teve o tempo todo, Paulo. Se a gente quisesse paquerar, era assim, oi, tudo bem? Meu nome é Cláudia, não sei o quê. Se você quisesse conhecer alguém numa festa, você ia conhecer um monte de gente lá que você nunca viu na sua vida. Eu era Jeca Tutu, ela chegou bem. Mas eu ficava te apresentando e você não queria. Se você nascesse nessa geração, nossa, a gente tava perdido. Não ia ser sua amiga, não. Não ia ser sua amiga. E acho que a gente tá sofrendo isso. É diferente, né? E eu acho que eles sofrem muito, né? Porque também o que é colocado para eles como sucesso não é uma conquista, é um direito. E esse é o grande problema. Eu tenho direito ao luxo. Aí você fala, lindo, luxo é uma conquista. Não é nem mérito, luxo é uma conquista. Porque você organiza a sua vida e vai chegar uma hora que você conquista o luxo. Você fala, já tenho minha casa, agora eu posso fazer uma viagem. Exatamente. Já tenho o meu trabalho, já tenho meu escritório, agora eu posso fazer uma viagem. E não foi colocado para eles que eles têm que ter o celular X, o tênis Y, a bolsa Z. Eles nem querem mais ter carro, eles não querem ter casa. Mas eles vão morar onde? Então. Isso que eu não tá... Bom, tem gente que fala, não, daí o mundo vai se adaptar a essa geração, vou ter apartamentos que no Japão de 9 metros quadrados. Eu falei, mas não é a nossa realidade. Porque até para você morar num apartamento de 9 metros quadrados, você precisa de dinheiro, né? Porque 9 metros quadrados você pode 500 mil reais. Aqui, quanto tá custando, né? 500 mil reais. Então a gente tá tendo esse choque de geração e eu acho também que a vontade. Sabe aquele brilho no olho que a gente tinha? Fala assim, nossa, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Mas tem uma vontade... podia cair chuva, trovão, canivete, mas a gente estava ali fazendo. E beber o que os mais velhos, a experiência dos mais velhos. Eu lembro quando eu entrei pra moda, eu tinha um chefe que era maravilhoso. E assim, um dia que eu fui na casa dele, que eu vi a biblioteca dele, eu falava, meu Deus do céu, olha isso. E era um armarinho com alguns livros, daí é isso que eu tenho. E eu falava, gente, olha, ele tem esses livros que ele viajou lá pra Londres e comprou esse. Então eu tinha uma curiosidade, eu queria ver os livros, eu queria olhar. E quando ele falava, eu babava o que ele estava falando, porque ele estava me passando uma experiência. Hoje você vai fazer um trabalho com eles, você quer fazer um painel, você quer fazer alguma coisa, eles têm com 3 fotografias, nem é impressa. É pela internet. É no celular, assim, olha, é isso. É isso que eu pensei. Não quer ter trabalho. Tá. Mas qual que é a referência? Quem que é esse fotógrafo que está tirando essas fotos? Quem que é esse estilista que você está tirando? Agora, estilista, eles sabem tudo, né? Eu que não sei mais nada, graças a Deus, porque agora também aposentei esse pensamento que eu tenho que saber Você tudo. não é mais. O que mais maravilhoso, gente, da idade, é você falar, eu não preciso saber de tudo. Fica pra você, corre atrás. Né? Eu não preciso saber quem é essa cantora. Não, não, não. Não preciso saber quem é esse cara. Não, não, não. Não preciso saber qual foi o último tênis lançado pela marca tal. Não preciso. Exatamente. E é tão
glorioso. Libertador. Você que é gloriosa, não me diz, é glorioso? É libertador, um monte de coisa. Então eu fico pensando, será que a gente vai ficar uns velhos ranzinza, eu já sou, reclamando né? de eu tudo? Eu sou jovem ranzinza, porque eu nasci com 60 anos. Eu vou chegar na minha idade ano que vem, né? Será que vai ficar assim, que saco isso, que saco aquilo? Eu já sou desse jeito. Eu fico só olhando, prestando atenção. Passou 3 segundos, eu falo assim, então, vai acabar essa história agora? Chegou, resolveu? É isso ou não é? Pronto, beijo, tchau. Pra que ficar enrolando? Tem aquelas reuniões que ficavam horas. Aí na hora que você falava, bom, agora vamos falar do dinheiro que você vai ter que investir, né? Aí acabava a reunião. Acabava a reunião, tudo que foi dito que ia fazer. Aí eu falo, por que a gente já não começa a vir pensando no dinheiro que vai ter disponível para a gente começar a reunião? Então você tem o quê? R$500 para fazer? Então vamos falar sobre esse assunto. O que a gente pode fazer com quem Porque a gente não fica na viagem, né? Porque eu lembro que eu detesto reunião, né? Porque é sempre para quando chegar no dinheiro, acabar a reunião e não vai ter. Eu fiquei, porque nós vamos fazer isso? Aí a gente vai chamar modelo tal, aí a gente vai colocar praia, aí vai ser não sei onde, aí depois a gente vai correr na areia, e depois você fica lá e você fala, então quanto fica isso? 3 milhões de reais. Então não vai ter nada, a pessoa vai correr ali na pracinha mesmo, a gente já fala. Agora piorou, né? Que agora eles falam, não, a gente faz tudo pela IA, inclusive o desenho do estilista. Gente, essa IA, eu entendo que é uma ferramenta, se for bem utilizada, eu acho que vai melhorar muita coisa. Então, eu estou em dúvida se é uma ferramenta ou uma arma. Ainda estou pensando no assunto. Pode ser uma arma também. Mas, Paulo, eu fico pensando, tem uma coisa que eles não têm, nunca vão ter. É o olhar humano, o sentimento, a sensibilidade, que você enxerga algo e você se emociona, você fica feliz. Quando você vê uma roupa linda, você não fica assim muito feliz. Você fala assim, cara, esse cara foi muito criativo. Muito legal. E entra numa casa e fala, nossa, essa energia tá pesada. Você acha que a IA vai fazer Karina, isso? Olha, o que eu percebi, quando teve aquele uniforme da Copa, sim, que foi feito pela Riachuelo, as pessoas criticaram e tudo mais, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, também não vem ao caso. Mas o que eu achei engraçado é assim, todas as marcas fizeram depois as suas coleções. E todas as marcas, lógico, para ter praticidade, utilizaram o IA, porque você tem que fazer de forma imediata, porque enquanto esse assunto ainda é assunto, né? Depois não vira mais assunto, ninguém mais fala disso. E aí eu ficava olhando os desenhos, eram todos iguais, porque eram todos feitos pelo IA. E as estampas eram todas iguais, porque eram todas feitas pelo IA. E as roupas eram muito parecidas, porque eram todas feitas pelo IA. E por mais que você fala, a marca tal tem essa característica, a outra marca tem outra característica, na verdade, quando você olhava, estava tudo igual. Tudo igual. Porque você só via aquela característica X, que você estava comentando que era da marca X, porque você estava já olhando no site da marca X. Mas se você pegasse aquela característica X no site da marca Y, você ia falar, nossa, é mesmo, tá igualzinho a marca. Então era uma coisa sem alma, sem personalidade. Era lindíssimos, porque não tem como competir com uma coisa que não tem emoção. É igual você competir com o psicopata, né? Não, e isso que eu acho que falta. Por isso que o IA não vai dominar o mundo. Porque tem essa parte da emoção, do sentimento que nunca vai ser substituído. Mas você acha que as pessoas estão vivendo essa emoção? Eu acho que sim. Será que as novas gerações já não vão nascer desemocionadas? Eu acho que não. Porque olha só, essa geração... Eu tenho uma filha que vai fazer 20 anos. Eu acho que é uma geração que tem poucas emoções. E foi uma geração, lógico, viveu uma pandemia, foi um momento muito difícil, tudo. E eu acho que essa desconexão nossa, porque a gente nasceu numa época que a gente ainda tinha contato com a natureza, você é do interior, você ainda podia ir em lugares, ribeirão, no mato, na grama. Eu tive essa oportunidade, né, tem uma tia que mora em Cravinhos, a tia Márcia, minha prima Adriana, todo mundo. Eu faço assim, eu já percebi que todo mundo que participa também faz quando você está fazendo. Nem sei quem é a tia, mas tia. Conheci a outra tia que era maravilhosa, né? A tia Hebe. Nossa. Tia Hebe, então, mas eu morava com a tia Hebe, boliviana. E a gente teve esse contato com a natureza, porque nós somos bichos, nós somos animais da natureza. E a partir do momento que você se desconecta, que você começa a viver só tela, que só sua cabeça trabalha e seu corpo fica parado, e que você fica sempre em ambientes de luzes artificiais, e que você não tem esse contato, você já começa a sofrer. Aí que começa o seu sofrimento. As dores, depressões, tristezas, falta de conexão, tudo isso. Porque a gente precisa da luz do sol, a gente precisa da natureza, a gente precisa do pé no chão. A gente precisa tomar sol na vida. Então, imagina o que é você viver dentro de uma caixa, tipo esse estúdio, a gente está numa caixa fechada.
E o que você vai sentir? Tristeza, depressão. Então, eu acho que isso não é a culpa do IA, que as pessoas são mais frias. O meio está deixando elas dessa maneira. A forma como está sendo utilizado. Você vai para um lugar no meio do sertão da Bahia, do pessoal que tem as lavouras e tudo. Percebe a animação deles. Eles podem estar lá sem água, passando fome, mas é outra energia, é uma vibração que você sente, que a sua célula sente. Porque antes de você chegar, Paulo, chega a sua energia primeiro. Não é que você vai, eu sou tal, você pode falar o que você quiser, mas tá ali, ó, você tá ali. E isso é a coisa mais importante para as pessoas, que eu gosto da conexão. E isso nunca vai ser substituído. E isso que vai fazer essas pessoas, se elas não se ligarem que a gente precisa, por isso que está falando, o futuro é ancestral. Lógico que é ancestral, a gente tem que resgatar tudo que está lá atrás. Os hábitos da sua avó, o chazinho que ela fazia, o contato familiar, tudo isso tem que ser resgatado, senão a gente vai morrer. O cheiro da nossa família, né? Eu lembro que minha avó não era essa era agora que as avós já não tem mais rugas, né? Elas não têm rugas. Mas ela era enrugadinha, eu lembro que a mão dela, eu ia ficar brincando que eu estava fazendo um crochê na mão dela. Sim. Eu lembro com tanto carinho dessa avó, porque ela era uma coisa fofa. E aí eu lembro da gente indo para casa da minha tia, que era filha dela, ela de guarda-chuva preto, aquela roupa de florzinha miudinha, né? E eu lá, molecote, isso né? que ela devia ter o quê? Nela. 50 anos ela estava desse jeito. Eu Porque acho que- antigamente 50 anos já era uma velha e hoje 50 anos é uma jovem, né? E aí você vê como, mesmo assim, como essa referência é importante. Então, assim, o direito também do ser humano de envelhecer sem precisar se sentir frustrado, Sim. porque não está jovial. Não dá satisfação Eu pros acho outros. que Desculpa é uma minha coisa velhice. boa. Desculpa a verruga, né? Desculpa meu cabelo ser branco e não ser um corte fashion, e desculpa eu peidar à noite. Qualquer coisa assim. Isso não tem desculpa. Não, isso não tem Quando desculpa. você tiver, como chama? Prisão de ventre, não. O idoso faz isso, amor, não tem jeito. Vai soltando tudo. Eu restauro coisas antigas, Paulo, eu restauro tudo. Começou a ficar antigo, eu já deu uma restaurada. Não pode. Ai, carinho. Então, acho que é isso. Acho que esse é o nosso grande embate com essas novas gerações, com esses novos desafios de trabalho, né? Ô, Karina, e essa mudança agora, depois da história do Estúdio Glória, Sim. veio outras coisas, porque você é uma mulher, uma mutante. Eu sou né? uma mulher inquieta. É. Como dizem meus amigos, eu tenho formiga no... Você tá como agora? Qual é a tua história? Me conta. Então, o Admirável Móvel Novo veio do Estúdio Glória, o programa. Que isso aí também é uma grande mudança, que é uma coisa que eu sempre sonhei na vida, Paulo. Eu queria fazer TV, não sabia o quê. Podia ser chacrete, o meu sonho era ser chacrete inicialmente, porque eu queria ser bailarina, eu adorava dançar, falei, eu quero ser chacrete. Não rolou. Daí eu falei, não, mas agora eu fiz até piloto de pesca, programa de pesca, pescando de biquíni. Era inovador naquela época, eu pescava os peixes de verdade. Não sei. Daí um dia, como eu acho que rezei tanto, assisti tanta vela, tanta oração, apareceu uma pessoa na loja, Renata, que ela simplesmente é um gênio da lâmpada. Ela olhou e falou assim, e a Renata na época, ela tinha o quê, 24 anos, novíssima. Olhou assim e falou, nossa, que loja legal. Ela estava morando lá no bar, que loja legal, o que é isso? Me explica. Daí estava até meu ex-marido explicando, falou assim, aqui é uma loja que a gente pega móveis antigos, restaura, vende, os objetos são antigos, porque a gente pode reaproveitar tudo. Louça, toalha de mesa, abajur, lustre, cortina, tudo que é antigo a gente pode reaproveitar. E como eu fazia uma combinação muito legal, os cenários ficavam bonitos. Então ela falou, mas o que é isso? Eu falei, é tudo usado, é tudo antigo. Ela falou, mas quem faz isso? Porque a Renata é muito curiosa. Ela é diretora, né? A Renata Renata, exatamente. Maravilhosa. Ela é maravilhosa, Rê. Assim, ela mora no meu coração, um lugar especial. Rê, pra você. Os meiguinhos. Daí a Renata olhou e falou assim, mas quem faz tudo isso? Você? Eu falei, não, a gente tem uns restauradores que trabalham comigo há muitos anos e eles fazem isso. Daí quando ela foi conhecer, que ela falou, eu quero conhecer. Ela ficou assim, passada. Imagina uma jovem entrar e falar, o que é isso? E começou a conhecer os restauradores antigos e a oficina deles era parada no tempo. Não tinha nem TV, só tinha radinho de pilha com aquelas ferramentas. Ela falou, gente, isso aqui é um mundo à parte. E ela olhou tudo aquilo, falou dela, voltou para casa, começou a jantar, ela falou, eu tive uma ideia, eu vou fazer um reality show da vida dessa mulher.
que era o Estúdio Glória, e era eu casada com o André, e tinha a Serena de filha, que a Serena também participava. Porque a Serena... Teve um casamento, inclusive. Teve um casamento. A Serena trabalha comigo desde que ela tem 20 dias de idade, né? Ela sempre ia trabalhar, como eu trabalhava muito, ela tinha que estar sempre comigo. E daí ela conheceu todo mundo, não sei o quê, e falou, gente, ela teve uma ideia, falou assim, eu vou gravar. Ela pegou a câmera dela e gravou tudo. Assim, ela sozinha, foi lá no restaurador, foi móveis, onde eu garimpava os móveis, o resultado final, e fez um programa piloto, e ela vendeu para o GNT. Aí que foi uma grande transformação também profissional. Porque eu fazia esse trabalho, eu sempre fui, depois que eu fiz moda, fiz design de interiores, só que no programa mostrava só a parte dos móveis, da loja. E o meu trabalho de designer não aparecia ali de design de interiores. Só que isso foi muito legal, porque além de eu ter feito o Estúdio Glória, eu fiquei muito feliz porque atingiu o Brasil inteiro. Entendi. E então as pessoas, em qualquer lugar do Brasil, falam assim, eu tenho um móvel desse, olha que legal, ele tem valor, eu posso pintar, eu posso fazer... Então, isso é uma mudança também na minha vida profissional. Que daí foi com 48 anos, Paulo. Tem cabimento? Não, 46 anos. Teve essa mudança de novo profissional na minha vida. Então, acho que essa busca o tempo todo, ficar procurando coisas. Daí foi uma temporada, foram 5 temporadas, acho que 70 programas que foram gravados. Foi maravilhoso. Eu tô no 6º da primeira temporada. Acho que é isso. Foi maravilhoso, assim, muita gente legal. Meus amigos participaram, você... o Léo, um monte de gente. Falei, gente, quem tem móvel antigo? Porque a história era verdadeira. Não era uma coisa plantar, finge que você tem esse móvel. Não, tem que ter um móvel, tem que ter história, tem que ter a ligação. Você tinha uma vitrine que era boneca, porque você é um colecionador de bonecas, então tinha que ter sentido tudo. Foi muito legal. Então essa parte foi essa outra mudança profissional, daí acabou o programa, eu fechei a loja, porque também viver hoje, um empresário no Brasil pequeno, tem que ralar muito e tem que ter muito verba, caixa, tem que ter paciência, tem que trabalhar muito domingo a domingo. Então eu falei, não é mais isso que eu quero. Continuo fazendo esse trabalho, restauro todos os móveis de clientes que me procuram. Nos projetos, eu sempre dou preferência a pessoas que já têm os móveis, que eu gosto de restaurar os móveis que eles já têm. E eu faço esse projeto que chama Me Cura, Te Curo, que é um tratamento também energético da casa. Através das cores, através dos móveis, através das plantas. Porque quando você cura uma casa, você está se curando também. E quando você vive dentro de uma casa harmônica, você também entra em harmonia. Por isso que existe aquilo lá, não, sua casa está uma zona, bagunça, acumulando, não sei o quê. Sua cabeça está desse jeito. Você começou a arrumou um guarda-roupa, nossa, eu já me sinto outra mulher. É sério, eu começo a separar roupa que eu não uso mais, não sei o que, eu falo assim, nossa, olha que bom. E a nossa casa é isso. E esse trabalho de Me Cura, Te Curo, ele é unido ao design de interiores porque é a ferramenta que eu tenho para transformar aquele espaço. Porque o meu universo é esse, é a casa. Então eu acabo transformando a casa para poder transformar a vida da pessoa e tudo vai, uma coisa reverbera na outra e vai indo. Então esse é o trabalho que eu mais gosto de fazer hoje. E tudo tem que ser belo, né? Porque eu tenho, como dizem os astrólogos, eu tenho Vênus em Touro. Tudo tem que ser bonito. Se for bonito, não presta. Você tem um super bom gosto. Não, tem que ser bonito, porque a beleza inspira o amor. E o interessante, na verdade, que eu acho, é quando o bom gosto sai daquilo que é colocado como o estilo pop, né? Que é aquela coisa do chique. Sim. Quando o bom gosto vai para o pop, né? Como, por exemplo, o kit. O kit é uma peça de bom gosto popular. Só que ela tem uma informação que muitas vezes as pessoas não entendem como bom gosto, porque às vezes a referência que ela tem de bom gosto é uma peça clean, Sim. com designer inovador, e às vezes o bom gosto está no folclórico, no colorido, né? no lúdico. Na né? combinação inusitada. Na combinação de cor, na a sua casa é maravilhosa, porque você é um vintage também, né? Você gosta de antiguidade, de peças originais. Não, e quando eu fiz minha casa, eu falei assim, não, vou fazer tudo com cores neutras, para ficar um apartamento bem masculino. Que nem eu, assim, claro. Porque eu já tenho toda a loucura lá no estúdio. Eu falei, vou
deixar tudo neutro, vou fazer essa coisa de cimento, porque eu quero ser assim, uma pessoa filtrada. Você vai na minha casa agora e você cada dia descobre que tem uma coisa diferente, que já estava lá, e você, 5 anos, você fala, nossa, você comprou isso? Fala, isso não vai mudar. Aí desde o dia que abriu, porque eu fui juntando, juntando. A minha parede da cozinha é praticamente uma galeria, né? Que só tem quadro. Eu adoro essas coisas. Lindo, e cada quadro é uma história, porque eu acho que isso é legal. Quando você consegue decorar a tua casa com a tua história de vida, com as coisas dos lugares que você foi, as coisas que realmente dizem alguma coisa, que te tocam o coração. Então eu falo, eu tô na minha casa, às vezes eu tô triste, aí eu olho lá para um quadro e falo, ai gente, olha esse quadro, é tão bonito isso. Você comprou numa viagem tal, daí você lembra da emoção da viagem. Então, aí eu tenho uma menininha, que é uma menininha assim, ela tá, é um quadro, que eu comprei aqui na Feira do Bexiga, e ela tá com uma bola de tênis à mão, alguma bolinha assim, e ela tá paradinha assim num canto, assim, olhando eu assim meio tristinha, do tipo, eu fiz arte, quebrei a vitrine, e agora eu tô com essa bolinha aqui pensando o que vai ser da minha vida, e eu acho aquilo tão lindo, e eu comprei tão baratinho na Feira do Bexiga, e porque a tela tava um pouco gasta, assim, ela tem umas marcas do tempo, digamos assim. E eu falo, gente, olha para ela de vez em quando que eu tô lá no sofá jogado, e dá para ver direitinho. Ela ficou olhando e falou, ah, que linda. E aquela Bebete que eu comprei lá uma artista chamada Regina Kyoko. Isso! Que pinta lá. Ela tinha uns quadros maravilhosos. Eu acho aquilo sensacional. Todo mundo que vai na minha casa acha sensacional. Aí minha mãe falou assim para mim, Paulo, eu acho que isso é um travesti. Aí eu falei, mas se for um travesti é mais legal ainda. Se for um travesti é ainda mais legal, mais kit, mais tempo e mais você tudo, percebe que se alguém que não te conheça entrar na sua casa, vai fazer a leitura de quem você é. Exatamente. Isso que é o mais legal. De você entrar no lugar e fazer a leitura de quem mora lá. Qual é a vida dessa pessoa? Qual é a energia dessa pessoa? Isso você consegue transmitir através da sua casa. Eu consigo através da minha, só que tem pessoas que não conseguem. Eu, como designer de interiores, é muito difícil. A pessoa fala assim, olha, eu queria ter a casa igual a do Paulo Maluf. Daí eu penso assim, mas você não tem nada a ver com o Paulo Maluf. Quem é você do Paulo Maluf? Não. Ah, não, com esse dourado, com esse tapete pé. Eu falei, mas não é você. Só que eu, como sou uma contratada, eu tenho que tentar direcionar de uma maneira delicada, porque eu não sou muito delicada. Não, base tapa? Não. Delicada para ir conduzindo a pessoa. Fala assim, não, vamos descobrir a sua identidade. Imagina se sou eu. A pessoa fala aí que você quer. Então, na verdade, esse trabalho que você está fazendo, dessa decoração, né, essa coisa da restauração toda de móveis e tudo mais, hoje é a tua casa, que é a Casa das Fadas, que você fez uma série, né, no Instagram, é isso. Me fala disso, que é muito legal, que eu assisti, eu não fui na tua casa ainda. Quando eu fui, a primeira coisa que eu assisti, eu não estava na cara de você, nunca mais esqueci Nunca de me convidaram, a gente só fazia uma festa. O que rolou nessa casa? Porque o meu trabalho de design de interior sempre foi voltado ao antigo. Então eu faço restauro de imóveis antigos também. Só que eu nunca tive a oportunidade de restaurar uma casa inteira. Eu sempre peguei as casas e daí a gente faz uma pintura, faz algum cômodo, alguma parte da casa que a pessoa queria fazer. Nunca peguei uma casa inteira. E quando eu comprei essa casa, eu e minha filha, a gente entrou na casa, a gente falou assim, porque ela é original, estava original, nos anos 50, 1950, 1952, ela estava bem destruída, Paulo. Assim, mas a base era piso de taco, era redondo. E eu comecei a olhar aquilo, o chão de caquinho vermelho, do lado de fora. Aquilo, como estava de memória afetiva, que tocou meu coração, porque minha casa, na Vila Mariana, era desse jeito. Piso de caquinho vermelho, tinha até uns desenhos de estrelinha, lua, não sei o quê. Lembra de uns história a caquinhos? respeito disso. Exatamente. Esse piso de caco vermelho de onde surgiu e é sensacional. E é. Porque, na verdade, eram uns cacos que vendiam, né? Essas lojas na fábrica, e depois eles começaram a quebrar e cobrar mais caro. Sim. Porque era refúgio, assim, tipo, quebrou para jogar fora. E assim, teve uma pessoa, um funcionário, que falou assim, posso levar isso para minha casa e fazer o que eu fiz, que eu não tinha grana para comprar. E fez o maior sucesso. Daí começou a vender o caquinho, né? Ninguém mais queria piso de feira. E daí eu cheguei nessa casa e falei assim, essa casa tocou meu coração. E eu acredito nisso. Essa energia que a casa, é como se eu fosse meu, quem escutasse a casa falando comigo. Essa energia que eu senti. É o apartamento que eu moro também. Foi, então. Aqui também, tanto é que tinha um outro mais interessante, né?
um preço melhor, não um condomínio caro, não, que é uma fortuna. Uma fortuna, Mas, você está em São Paulo, é uma não, fortuna. mas é uma fortuna e meia. Aí eu falei, não é esse espaço que é a minha casa. Foi assim, olha que Mas é isso, quando eu falo de energia, eu falo, é isso, tudo que tem energia está ali. Você sente aquilo, você sente bem, se sente mal, se sente alegria, se sente tristeza. Então, isso que é importante, que o IA nunca vai saber fazer. A gente vai entrar nos lugares e vai sentir as coisas. E esse foi o motivo que eu olhei para minha filha imagina, nem sabe dessa casa que eu morava, eu falei, filha, a gente saiu assim, e eu no corredor mostrando pra gente assim, ó, uma pegava na mão dela e falou assim, isso não é isso. baixinho pra não saber. Não pode mostrar muita empolgação. Só que eu vi vários efeitos na casa. Tipo, na cozinha tinha umas escoras de madeira segurando o estuque. Antigamente não era fogo disso, era estuque, que era uma massinha de cimento com uma telinha assim. E eu vi um rombo desse tamanho caindo tudo. Falei, nossa, que maravilha. Quanto mais frito, mais eu gosto. Que nem a mortiça que tinha lido para morrer. Sabe assim, tudo assim, feio. Assim, e eu falei, não, mas é que a gente só consegue ali. E fui no meu quarto, tinha um rombo no chão do carro, assim, gigante. Eu olhei pra cima, não tinha nem telhado, tinha um rombo, assim, você vê a telha, tudo. Eu falei, olhei, falei, tá bom. Saí, olhei pra minha filha, ela falou assim, é essa, não é essa? Eu falei, agora você tem que estar preparada pra gente enfrentar o desafio. E eu tinha um dinheiro só, eu tinha que comprar casa, eu tinha reforma, só que não, tenho um namorado que é maravilhoso, que imagina, é um cara da eu ainda não conheço. Não, tem que conhecer, é maravilhoso. Ele deu uma força, um apoio. Ele fez muita coisa na obra. E ele falou, não, vai aí que eu tô com você. Eu falei, bom, se eu já juntei minha loucura com uma pessoa que está apoiando, por que eu não vou? E a gente comprou a casa, né? Eu comprei a casa, minha filha não podia fazer nada, não estava na escola ainda. E começou a obra. A obra começou dia 20 de fevereiro. Carnaval. Acho que foi uma chuveira em São Paulo há 30 anos essa manhã. Dia 22, caiu o telhado da casa inteira. Ai, eu lembro disso que você falou. Inteira! Mas era inteira, assim, cozinha, sala, banheiro, que você olhava assim, era tudo conversível. Você até cantava aquela música? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto. Não tinha nada. Não tinha nada. Paulo, me deu um desespero, assim, eu chorei. Tudo isso está na novela, a gente tem que assistir essa novela. Tem 11 capítulos no Instagram, Estúdio Glória. Assistam, você vai ver, eu mostro as fotos. É desesperador. É desesperador, eu sentei e chorei, e meu namorado falou assim, não, Caio, não, vai dar tudo certo. A gente vai conseguir. Eu falei, não vai dar nada, o que eu fiz na minha vida? Eu já levantei, meu namorado mexicano, eu falei, vai dar certo. Vai dar certo. Eu levantei e comecei, mas o que eu posso fazer? Você resgatou a alma. Resgatei a alma, eu falei assim, eu vou fazer essa alma casa. indígena da Bolívia. Paulo, a minha ideia, falei, vou dar um tapa nessa casa, 3 meses, tá ótimo. Eu pinto, porque tinha chuveiro elétrico, porque antigamente era chuveiro a gás e tudo. Eu pinto, faço esse taco aqui, faço o instalo do taco, a cozinha maravilhosa de caquinho vermelho, tudo lindo, do jeito que eu queria. Quando caiu o telhado, acabou a minha cozinha, caiu a parede da cozinha. Pá! Caiu a janela, caiu tudo. Você que era incrível, que eu acreditei. O piso. Coisa maravilhosa, acho que a pia, alguma coisa assim. Tudo, na cozinha, porque a única parte que estava a parede ruim mesmo era a cozinha, ela já estava com uma rachadura enorme. Então quando caiu o telhado, foi tudo. Daí quebrou o piso, que era maravilhoso, aqueles retângulos vermelhinhos, sabe? E eu falei, bom, só que eu falei, a gente tem que tirar proveito das coisas, das desgraças da vida. Né? Quando eu olhei assim, eu falei, gente, olha que sol bonito que entrou nessa cozinha. Eu já tive uma ideia. Vou mudar todo o teto dessa cozinha, essa parte. Daí coloquei uma parte de vidro, entra todo o sol na cozinha. Daí eu tenho parceiros maravilhosos também, a Shem Williams, a Cerâmica Atlas, a bancada do Terrazzo. Todo mundo falou, não, cara, a gente tá com você, vamos fazer. Como chama? Patrocínio. Patrocínio. Tá aceitando patrocínio. Não, mas esses são parceirões, assim, de tudo. Eu falei, vamos enfrentar. Daí começou essa obra. Só que o meu intuito era respeitar a casa, respeitar a moradora que morou lá, que não existe mais, já está em outro planeta, e respeitar a arquitetura da casa e preservar ao máximo essas memórias. Então foi um trabalho que eu queria fazer tudo, reaproveitando, e como eu tinha vendido uma casa, eu tirei todas as portas e janelas e aproveitei na casa, estavam estragadas, para ter que comprar porta nova. Então foi assim, um quebra-cabeça de coisas, mas tudo antigo.
Então essa história mostra que... Ah, e outro detalhe. Muita gente frequentou essa casa. Quando eu fiz a novela do Instagram, muita gente falou assim, eu já fui nessa casa, porque a antiga moradora, a filha da antiga moradora, ela fez USP, que é do lado da minha casa. E ela fazia lá muita festa. O pessoal saía da faculdade e ia para casa. E tinha muita festa. Muita gente frequentou aquela casa. Ela devia ser super animada para fazer festa, que nem eu sou, adoro fazer festa. E eu falei, gente, olha que legal. E muita gente falou assim, Karina, todo mundo falava que essa casa tinha que ser demolida. Porque ela estava muito ruim o estado dela. Só que eu falei, não, mas queria um móvel, né? Eu olhava o móvel e falava assim, não, vocês não vão demolir essa casa não. E eu vou restaurar. Se tornou um desafio. E eu fico muito feliz que eu considero essas peças antigas, casas antigas, arquitetura, joias preciosas e únicas. E é uma casa super simples, Paula, uma casa pequena, de 3 quartos, sabe, antiga que tem um banheirão, porque antigamente era um banheiro, família toda, 3 quartos pequenos, uma cozinha que era pequena, eu aumentei porque caiu o telhado, mas é uma casa simples. E a beleza está aí, na simplicidade e na preservação do que é original. E o que é bonito também, que na verdade, tudo na tua casa, pelo que eu pude perceber, tem uma história, tem uma alma, tem coisas que eu vi. Você, que ela ia manjar, ela tá lá, né? Não, foi tá. eu falo, gente, você ia manjar acompanha. Praticamente você ia manjar. Você ia colocar um manjar. vestido azul, É te jogar no mar, essa história é própria. Eu fico assim, ó. Essa cara aí de manjar que você tem. Já acompanhei todas as casas. Gente, é maravilhosa. E é incrível. Eu fiquei apaixonado assistindo a novela. Foi a novela que eu mais gostei. Não, mas foi muito legal porque foi meio tragicomédia, né? Não, no dia que você Muita falou, eu coisa. falei, que louca, mas que Karina fará agora? É. Esse mistério. Tinha quem matou o Death White, né? Que Karina fará agora? Quem derrubou aquele telhado. Só que Paula são umas pessoas que são maravilhosas. Cai o telhado, a gravação aconteceu antes. Aliás, depois que aconteceu. Você faz uma edição, toda a vida, não é a vida real, ao vivo, né? E já tinha consertado o telhado, feito o telhado, e eu estava ainda mostrando a queda do telhado. Tanta gente falava, eu falei assim, Karina, eu estou com você, eu estou fazendo uma roda de oração aqui, eu estou rezando por você, estou mandando boas energias, eu estou acendendo vela, vai dar tudo certo, Karina, não fique assim. Porque eu chorei, né? Eu sentei e chorei. Eu falei, gente, eu não tinha o que fazer. Na hora eu falei, o que eu vou fazer? Que eu vou entrar na casa toda. Bom, e o que eu acho dessa casa, que é bonita, é agradável, é um restauro, tem uma história, só que aconteceram coisas loucas. Quando eu falo, as coisas existem fora do nosso lugar aqui, não é tudo matéria. Existem sentimentos, outra dimensão. Eu estou lá fazendo muitas coisas acontecendo, muitas coincidências, que se eu for falar tudo, eu falo, agora é bruxa. Não, não é bruxaria, não é nada disso. São coisas realmente. O máximo tem que ser. É o máximo. Daí eu olhei assim, comecei a dizer, eu vou fazer esse jardim, tem um jardim na frente, pequeno também, eu falei, não vou jogar nenhuma planta falsa, não jogo nada. Eu falei, assim, tudo pode aproveitar só, reorganizei o jardim para ficar mais bonito, porque estava meio matagal, tudo. E daí eu falei, faltava um canteirinho na calçada, assim, que eu falei, agora eu vou, já sei o que eu quero. Eu quero ver a planta com uma florzinha roxa, que nasce, parece assim, um chuveirinho assim roxo, com as folhas verdes. Eu falei pro meu jardineiro, que é meu amigo, eu já 20 anos, eu falei, Wilson, traz aí um agapunto, vamos colocar aqui, na frente. E eu no jardim, né, porque eu fico do lado, assim, que nem papagaio de pirata. Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ele tira uma coisa, põe em outra, fica todo brincando. Coitadinho. Wilson, vamos colocar isso aqui agora. Daí veio a vizinha que já mora na casa desde os anos 70, conheceu a antiga proprietária da minha casa. Ela falou assim, Karina, você sabia que a dona Edna, acho que ela chamou a Edna, também tinha agapunto aqui na frente? Igual esse agapunto? Eu falei, não sabia. Eu escolhi aleatoriamente. Quer dizer, então, o que eu acredito na minha crença, que não é nada de bruxaria, espírito, nada disso, é uma energia que eu sinto que essa pessoa gostava tanto dessa casa, que a pessoa que me vendeu que a filha dela falou, minha mãe durava. Isso reflete na energia da casa. E eu acho que a energia dela está presente, que ela falou assim, de alguma maneira ela me direcionou para isso, sabe, fazer isso. E muitas coisas da casa, quando eu entrei, por exemplo, minha mãe faleceu em 2018, eu comprei a casa em 2022. Minha mãe tinha uma coleção de coruja gigante, ela amava coruja. Quando eu entrei na casa, a primeira coisa que eu vi foi uma coleção de coruja na janela. Minha mãe tá aprovando essa compra. Alô, cara, minha mãe tá mandando uma mensagem, cara, compra essa casa mesmo. Sabe essas coisas, coincidências, que não são coincidências? É
É uma energia. E eu senti que a dona Edna ficou muito feliz porque eu não demoli a casa dela. Eu preservei a janela, o taco. O taco não quis trazer, eu tive que trazer tacos novos, né? Alguns tacos para publicar. Muitas Mas você coisas. preservou a alma da casa. A alma da casa está ali. E eu converso, eu pareço uma louca, eu converso com a casa. Eu falo assim, ai, ó, desculpa, viu? Eu dei quebrar um pouquinho aqui, mas ó, vai ser ótimo, vai ser melhor pra você. Você Converso com a planta, com a casa, com o gato, com o cachorro. Ah, tá bom. Eu converso com todo mundo. Eu tô sozinha, mas parece que tem um monte de gente comigo. É um diálogo, É um diálogo. Porque é aquilo, no Feng Shui, eu trabalho com Feng Shui, eu coloco a planta, as cores, a energia de cada local. A sua intenção conta mais qualquer coisa. Assim, Paulo, se eu falar para você, Paulo, essa xícara, eu vou colocar aqui no canto da carreira, da sua profissão, carreira, e essa cor preta é a cor que ativa essa sua área da vida. Toda vez que você olhar essa xícara, eu vou dizer, nossa, ele falou que isso aqui ativa a minha carreira. Todo o seu pensamento está no foco de ativar a sua carreira. E as coisas acontecem. O vermelho é sucesso, fama. Você sabe que está ali aquele vaso vermelho. Então você olha assim, está ali porque eu sei que vai tirar fama e sucesso. A saúde, família, prosperidade, tudo. Então é tudo uma energia. É um papo, virou papo de maluco agora. Virou papo de Daqui a pouco a gente pega um baseado e vamos viajar. A gente vai achar no secreto, Woodstock. Você, James Joplin, esqueci o nome. De The Doors, eu esqueci o nome dele. Mas eu acho que é isso. Hendrix, quero ser do Hendrix. Recordo agora. Hoje tá muito na moda. Já joguei. E agora aquele ator que eu não posso falar o nome, que eu não posso processar. Fala. Não é isso que eu acho que a gente tem. Você perguntou o que eu estou fazendo de trabalho agora, né? É isso. Eu gosto de encontrar a energia da casa. Eu gosto de sentir e conseguir transferir isso para o meu cliente. E, Karine, é o seguinte: o nosso podcast, a gente tem a ideia, na verdade, de falar sobre a nossa geração X e como a gente está vendo esse mundo atual. Quais são as nossas possibilidades? Porque nós somos uma primeira geração que está tendo realmente se reinventar. Não estamos vivendo mais na aposentadoria, estamos de uma aparição jovial e ao mesmo tempo estamos mais ativos, estamos namorando de novo, paquerando de novo, construindo coisas de novo e tendo que recomeçar muito profissionalmente também, né? Porque antes você chegava a 50 e poucos anos, se aposentava, falava, tá tudo bem, você já tinha uma segurança ali, porque antigamente as pessoas compravam seus imóveis, se organizavam com aquelas coisas todas. Hoje a gente ainda é dessa geração que compra imóvel, né, graças a Deus, mas a gente está tendo muito que se reinventar profissionalmente. E você, que é uma mulher que se reinventou várias vezes profissionalmente, gostaria que você desse um pensamento, uma receita, não sei se é uma receita, mas um pensamento de como deve ser esse reinventar. Como que a pessoa que está numa certa idade que fala, eu não quero, ou o mercado se fechou para ela, porque atingiu uma idade que já não quer, que é um erro enorme, né? E porque hoje em dia a gente vê que o trabalho não é mais de assistente, a pessoa já entra sendo profissional, uma coisa muito louca, né? Porque eu entrei com treinador, você merecia ser uma pessoa estilista, e eu só fui achar que eu era bom depois de 10 anos de profissão. Olha que louco, né? Agora a pessoa já entra achando que ela é boa. Né? Que legal a profissão da espécie humana. Mas, agora, quer dizer, eu mesmo tive que me reinventar. Eu fiquei 34 anos trabalhando com moda e hoje eu não vejo mais a moda como uma primeira opção de trabalho. Estou aqui tentando coisas novas, né? Como artista plástico, agora como, né? Tudo isso acontecendo, é tudo muito complicado. E aí, eu me senti um pouco sofisticado. Mas qual é a receita que você acha que você aproveitou da tua vida? Então, no meu caso, né? Eu te falei, eu sou muito curiosa. Então, o meu leque de possibilidades é até demais. Eu sou geminiana, pensa assim, eu tenho muitas opções e para você realmente fazer aquilo tem que colocar em prática, senão fica só na cabeça, você fica Eu sei, você quer ser mas fica só na cabeça. Só na cabeça não pode, daí que dá um tilt, a gente não consegue. E o que a gente faz? Assim, eu sempre fui muito corajosa, só que eu fui seguindo o meu instinto de fazer coisas que poderiam dar certo ou errado. Muitas coisas eu tentei deu errado,
Muitas coisas que eu tentei deram certo, porém não dá retorno financeiro. Muitas coisas que dão retorno financeiro não era exatamente o que eu gostava de fazer, mas eu tinha que pagar boleto. Então, tem que ter um equilíbrio de tudo isso para chegar na nossa idade e entender que muitas pessoas têm que trabalhar igual por falta de grana. Então, você não tem opção. Então, quando fala assim, tá bom, mas vai fazer o que você gosta, não é bem assim no mundo real, né, Paulo? Você tem que pagar aluguel, você tem que trabalhar, independente se você gosta ou não. Porque trabalhar não é sempre legal, né? Mesmo quando você gosta muito do que você faz, não é sempre legal, sempre tem uma dedicação, um trabalho, uma engolição de sapo, né? E você está lá naquela batalha. Então, o que eu acho hoje, o que eu penso, eu consigo fazer o meu trabalho e eu fiz uma opção. Eu prefiro trabalhar menos, fazer os trabalhos que eu gosto mais, tenho menos dinheiro. Entendeu? Então, é uma escolha. Porém, eu estou sempre procurando caminhos novos dentro da minha área. Então, se eu sou designer de interiores, voltada a restauro de imóveis antigos, que eu descobri nesse universo que eu sou muito mais ligada à energia daquele lugar. Eu gosto de transformar a energia dos espaços através da cor, da beleza, das plantas, da iluminação. É uma química que você faz para o espaço ficar harmonioso. E independe se é um sofá de 90 mil ou de 90 reais. O que conta é o que está ali reverberando de energia para as pessoas, para quem mora. Eu tenho uma filosofia na minha casa que fala: nada é caro, tudo é precioso. Exato. Então, assim, eu não tenho nada caro na minha casa. Eu acho que o que tem mais caro na minha casa é o meu colchão, talvez a geladeira. Isso é investimento. Que é investimento, né? E, pelo amor de Deus, que a gente dorme e fala, ai meu Deus, que louco. Eu agradeço a uma você. coisa, gente, eu deito na minha cama, eu tô ai, que bom que eu tô na minha cama. Gente não tem cama. Exatamente, eu penso as pessoas que não têm realmente falam, gente, como deve ser difícil, né? Você passa por isso, mas quando fala de cima, as pessoas chorar, é um drama mexicano, que nem você mexicano, nem eu. E aí, então, o que acontece? E aí eu falo, nada é caro na minha casa. Então as pessoas às vezes falam, ai, tua casa tem cara de novela. Eu falo, sua cara de novela, não fez cenário mesmo, porque não tem nada caro. Agora eu tenho que arrumar um sofá, que eu sinto tanto daquele sofá que quebrou lá na parte de baixo, eu tô fazendo problema, né, cara? Porque a gente faz de conta e tá uma maravilha. Vai ter que dar uma hora. Teve uma hora que ela falou, filho, agora que você sentou as perninhas tá pra cima, os braços pra cima, você lá embaixo, você tem que arrumar o sofá. Mas, eu acho que isso tem muito a ver com. Eu aprendi muito com você também, vendo a forma como você mostrava suas coisas, falava da casa, né? E fui me identificando com até uma outra amiga, que eu acho também que tem esse perfil, que é a Cissa, também vai vir aqui, e que tem esse perfil maximalista, e das coisas terem importância, né? Da casa dela, tudo tem importância, tudo tem uma história. Tem uma história. E eu acho muito interessante isso, essa coisa de você conseguir fazer tua casa, ela não precisa ser assinada. Igual a roupa da gente, não precisa ter uma assinatura. Você não precisa ter o aval de um designer, se você não pode consumir esse design visualmente. Né? Porque às vezes eu vejo as pessoas com desejo de colocar uma mídia, falando que você tem que ter uma coisa que você realmente não precisa ter, se você souber como substituir isso por coisas que têm a ver com a tua personalidade, né? Com quem você realmente é. Saber quem você realmente é saber como você deve se vestir, como deve ser sua casa, como deve ser sua decoração, como deve ser seus relacionamentos com seus amigos ou com seus amores, né? Eu acho que tudo isso faz parte desse aquela parte que a gente só atinge com a maturidade, que maturidade não é idade. Tem gente de 90 anos que é imaturo, e tem gente com 30 que é super madura. A maturidade, eu acho que você começa a entender quem você é na verdade, qual é a sua essência verdadeira, aí tudo sai de acordo com o que você é. A sua casa, a sua roupa, o seu modo de vida, a sua alimentação. Você deixa de pensar em grupo. Você começa a pensar, você pode ter uma ideia de grupo, mas aí você vai raciocinar se aquele grupo está tendo uma ideia que bate com a tua real, de quem você é. Se aquilo te deixa constrangido, se aquilo que o grupo pensa te deixa meio fora do contexto, porque você não pensa daquela forma. E a gente isso é muda, importante, né? exatamente. Você pode ter um amigo de 20 anos que não faz mais sentido. Às vezes ele se tornou outra pessoa que fala, não quero mais. Cara,
me fala uma coisa. No final de tudo, a moda do vestuário, né? Que a moda abrange tudo isso que a gente conversou. Mas a moda do vestuário, ela influenciou todo o teu trabalho, né? Porque a cartela de cores, a definição de distância, aquela coisa que você começou ali, naquele começo. A faculdade de moda e o trabalho também, essa parte estrutural, de você criar uma base de pesquisa, criar uma coleção, uma tendência, eu carreguei para a decoração tudo que eu aprendi na moda. Fazer um painel de inspiração não era o foco da decoração, o painel que a gente montava de moda, o tecido, a paisagem, a roupa. Você fazer uma programação cenográfica ali, eu lembro que a Vânia fazia coleções, porque ela falava, não, quem usa essa blusa, pode usar essa calça, pode usar essa saia. Você cria uma família, isso eu levei para a decoração, porque se eu montava um cenário de praia, tinha que ter a boia, o espeto, não sei o quê, a cerveja, a cadeira de plástico, tudo tinha que estar ali naquele cenário, porque era uma coleção, uma família. E isso tudo que eu levei de moda. Isso tudo tem da experiência de observar o que acontece ao seu redor, né? Você fala, não, é isso aqui, qual que é a ideia? Eu lembro que numa empresa que eu trabalhei, a gente fazia painel. E aí a gente fez um painel que era do catálogo ia ser inspirado no marinheiro, né, Navy. E aí a gente começou a ler do centro do negócio, então a gente colocou o Navy ali no meio, e foi puxando todas as coisas que tinham no mar, todas as coisas que tinham numa ilha, todas as coisas que tinham no barco, né, no navio. E aí você conseguia visualizar aquilo, como tinha que ser a maquiagem, como que tinha que ser a postura dos modelos, como que tinha que ser as estampas, o que ia aparecer, o que não ia aparecer, e os elementos que iam estar nessa fotografia, né, a corda, tudo que tinha a ver com a coisa, o aspecto do marinheiro mesmo. Né? E isso é muito interessante, porque eu vejo que muitas vezes os jovens profissionais, eles trabalham com um tema sem entender o tema. Eles pegam uma fotografia, uma referência muito fácil daquilo, e às vezes essa fotografia você fala, não, mas isso daí é uma referência que a gente tirou de um outro assunto de 40 anos atrás, mas que a pessoa fica criando aquele que está informado, que pegou uma referência antiga e genuína, né? Você fala, não, essa referência aqui, a genuína dela começou aqui, ó, aqui. E essa coisa é o conhecimento que traz, a experiência, a curiosidade. Eu lá faço não de Facebook, por que tem esse desenho? Não é? Isso que eu acho que os jovens, muitos jovens, assim, que não têm isso, mas alguns abrem o olho para isso e eles vão ter sucesso. E eu acho que o mercado está dificultando esse olhar, porque eles não estão mais misturando os novos profissionais com os mais clientes, e quando os novos profissionais estão chegando no mercado, eles não têm uma humildade de, eu falo beber, né? Beber o que o mais experiente fala. Eu sempre falo, se você não está bebendo o que o outro que tem mais experiência que você fala, você tem que aprender de outra forma muito mais difícil, às vezes não aprende também. Bom, gente, esse típico carinho, Falamos do amor, fora. Vargas, né? Amigos forever, hein? Catarina Vamos dá fazer um coraçãozinho, eu acho o microfone em cima vai fazer, porque ela Abaixa gosta. esse dedo. Assim, fechadinho. A gente faz carinho quando a gente ama ouvir. Mas a gente é aqui, a gente é gafona, a gente pode ser o que a gente A gente tem quiser. uma idade. Quem manda na gente? A gente pode tudo, cara. A gente pode tudo. Mas eu não falei, se alguém quiser dar palpite, faz um pix mesmo. Ah, gente, tá super na frente de tudo, gente. Ah, meu Deus. Menina, te amo. Já. Já. Beijos.